João Almino tem 37 anos, é ensaísta, diplomata e professor de Ciência Política na Universidade de Brasília e está lançando seu primeiro romance, que é Ideias para Onde Passar o Fim do Mundo. João Almino, como é que é essa experiência de você, de repente, ser um ensaísta, como você fez a idade do presente, tempo, autonomia e representação política? Quer dizer, me parece que as suas especialidades estão sempre na área de política, na área de ciência política. E, de repente, você sair para um romance que está sendo considerado pela crítica um romance de vanguarda. Como é que foi essa passagem, digamos assim? Bom, eu acho que o romance, para mim, precedeu, na realidade, o trabalho de ciência política. A ideia de fazer um romance, para mim, é uma ideia que me acompanhou desde a adolescência e as minhas tentativas foram muitas. O fato de que esse romance está saindo agora se deve apenas à minha impossibilidade, à minha incapacidade, eu diria, de tê-lo publicado muito antes. Mas eu fiz muitas tentativas pessoais. Mas por que se deu essa incapacidade? É um problema seu, pessoal, ou não? Eu acho que talvez o trabalho novelístico, para mim, o trabalho do romance, o trabalho de ficção, ele seja um trabalho mais vital. E por essa razão, talvez, a exigência para comigo mesmo me tenha impedido, digamos, de levar adiante alguns projetos que eu iniciei ao longo desses anos. Timidez podia ser, João Almino? Talvez sim, eu acho que pode ter sido também. Quer dizer, a própria universidade, por exemplo, me levou a defender teses, que se transformaram em livros, por exemplo. A própria necessidade de participar um pouco do momento político brasileiro e, mais uma vez, eu fui impelido, digamos, a publicar algo. Quer dizer, um assunto que você domina completamente e com o qual você tem intimidade, que a ciência política não te assustava tanto escrever sobre ele ou ousar publicar um livro quanto um romance, no caso. Sim, porque você ficou 10 anos com esse livro parado, sem terminar. Sem, na realidade, trabalhar nele todo o tempo. Eu, de fato, só trabalhei nesse romance de maneira assídua durante 5 anos, de 80 a 85. Mas, quando ele estava já num processo relativamente avançado, eu me dei conta de que vários dos textos que eu havia produzido anos atrás e que eu havia deixado de lado, um deles, inclusive, ainda de 1970, tinham muita afinidade com aquilo que eu estava produzindo agora. E, na realidade, eu pude aproveitar um pouco desses textos, não da sua linguagem, porque, na realidade, eu acho que a linguagem é aquilo que mais amadurece dentro da gente. E como é que você está vendo a reação da crítica? Que a crítica está te colocando no mesmo nível de Sérgio Santana, João Gilberto Noll, que são escritores de vanguarda, escritores contemporâneos de vanguarda e revelações, premiados e tudo. Como é que você está se vendo hoje sendo colocado a esse nível? Bom, eu me sinto muito bem, eu não posso dizer que não. Eu me sinto, sobretudo, muito bem de estar sendo comparado a estes que você citou e que são, na realidade, grandes autores contemporâneos brasileiros. Não me agrada que me considerem um escritor de vanguarda, porque, na realidade, eu não acredito na ideia da vanguarda. Eu acho que, ao contrário, quer dizer, o que cabe colocar agora é que a vanguarda morreu, de alguma maneira. E, na realidade, eu não produzo um texto de vanguarda, eu produzo um texto anti-vanguardista, de maneira geral. Eu acho que a literatura ela não pode estar à frente de coisa alguma. E, assim como nós não podemos estar na frente do tempo. Eu acho que o máximo que nós podemos fazer é nos confrontarmos com a própria atualidade, com a nossa própria vivência, com a nossa própria experiência presente e fazer com que ela transcenda a atualidade, transcenda o momento presente. No fundo, o que eu acho que o que importa num texto é que ele fique, de alguma maneira. Né? Agora, a sua linguagem não é uma linguagem linear, ela é uma linguagem muito fotográfica, né? E você também é fotógrafo, talvez tenha alguma coisa, uma linguagem, digamos assim, muito cinematográfica. Isso daí é um trabalho espontâneo, uma coisa que você fez naturalmente, ou que você optou por esse caminho e resolveu trilhar por aí? Olha, algumas pessoas têm me dito que o meu livro é muito visual, muito cinematográfico e gostam de ler no livro as imagens. Eu confesso que foi algo que me surpreendeu para bem, quer dizer, eu gostei de que o meu livro fosse lido dessa maneira. Quando eu escrevi, eu não tinha muita consciência de que esse resultado seria alcançado, porque eu, na realidade, fiz uma brincadeira comigo mesmo ao colocar no livro a ideia de que esse autor defunto iria baixar na Terra sobre alguns dos seus antigos personagens
para finalmente conseguir escrever um roteiro de filme que ele não tinha conseguido escrever enquanto era vivo. E, ao fazer essa brincadeira, eu acreditava no seguinte, que o meu livro, como seria um livro em grande medida reflexivo, porque esse autor defunto ia poder entrar dentro dos seus personagens... E ele começa a fazer o livro a partir de uma foto. Ele começa a fazer o livro a partir de uma foto de grupo desses personagens, num momento específico, num instante, né? Mas eu achei que como ele ia entrar na vida desses personagens, ia, portanto, digamos, ia tentar revelar um pouco o lado interior, íntimo desses personagens, esse livro jamais poderia ser um livro cinematográfico, porque o cinema, apesar de alguma maneira, refletir esse lado interior e até poder ser reflexivo em alguns casos, ele não pode colocar essas qualidades num primeiro plano, né? Enquanto que a linguagem escrita, sim, pode fazer isso. Eu achei, portanto, que se trataria de um livro pouco cinematográfico, que brincava com a ideia do cinema. Sim. Todo o tempo. E, na realidade, ele brinca, sim, com a ideia do cinema todo o tempo. E me surpreendeu que, além disso, alguns dos críticos, pelo menos, tenham mencionado esse fato, que se trata de um livro, de alguma maneira, muito visual e cinematográfico também.